Fechou o balneário a toda a gente, exceto o Presidente, o Diretor-Geral e a equipa técnica. É isso? Ninguém entra naquele balneário? Não fiz nada de especial, não fiz nada de... Há sempre uma tendência de dizer que se faz isto ou aquilo. Eu fiz apenas aquilo que me parece correto. O balneário, todo aquele espaço é um lugar sagrado, é um lugar mítico da cultura, da vivência, da solidariedade, para as alegrias e para as tristezas de uma equipa. E, por vezes, a entrada de uma pessoa pode ser negativa. Eu digo sempre muito isto. Eu fui dos primeiros treinadores a trabalhar em Portugal com psicólogos. Trabalhei 8 anos com psicólogos. Há muitos anos. Eu fiz uma série de coisas que hoje as pessoas nem se recordam, mas dá-me gozo porque me ajudaram a triunfar. E hoje sou daquele tipo de pessoas que digo sempre com respeito, um enorme respeito pelos psicólogos, dizem-me sempre se fazem falta no futebol, eu digo que sim, perguntam-me se eu quero, eu digo que não. E, portanto, há coisas que provavelmente ninguém entende. E eu explico já porquê. Porque entende só que os psicólogos são para o grupo de trabalho, para os jogadores, e às vezes quem precisa do psicólogo é o treinador, às vezes quem precisa do psicólogo é o presidente, às vezes quem precisa do psicólogo é o diretor que entra dentro do balneário, e pode haver uma pessoa só por si que possa estragar todas essas coisas. O psicólogo nunca será só para os jogadores, às vezes até o problema pode ser do treinador e não dos jogadores. Existe um método que ajuda, que tem a ver com a psicologia? Não vou cair no ridículo nem da vaidade de dizer. Agora, eu ouço muita gente falar acerca do treino, e ouço muita gente falar acerca do treino tático, do treino físico, do treino técnico, do treino psicológico. Do treino moderno? Eu não gosto muito do treino moderno, dos muitos cones, das copianças que se fazem nas internets, com treinos que vêm da página não sei quê. Eu gosto de falar do treino desportivo. Treino desportivo adaptado à especificidade da modalidade que tenho. E sei que as várias disciplinas que compõem a preparação de uma equipa de futebol devem estar quantitativamente bem trabalhadas e, portanto, dizer só que trabalho a parte psicológica, não, trabalho muito a parte psicológica, mas toda a gente vai entender, até mesmo, por exemplo, nos vossos locais de trabalho, quer na redação do jornal, quer na rádio, se não houver um bom ambiente, se as pessoas não trabalharem com capacidades volitivas, motivadoras de fazerem melhores trabalhos, se não se trabalhará melhor, porque é que é só no futebol. E, acima de tudo, se aquilo que se chama a periodização tática ou o processo empírico e antigo, não ficará qualquer um dos dois mais motivado se psicologicamente e se os fatores motivacionais não forem bem mais fortes. E se não conseguiremos correr mais, lutar mais, resistir à adversidade com mais facilidade, entre aspas, se estivermos bem no aspecto mental. Não quer dizer que faça só isso, faço seguramente o trabalho que todos fazem, mas tenho uma larga experiência que me permitiu, com os erros, aprender muito. Não foi só com os bons, aprendi muito com os momentos maus, aprendi muito com gente que não percebe nada de futebol. Aprendi, pelo menos, a fazer muita coisa que não se deve fazer. Toda a gente tem a mania de dizer que aprende com os bons. Eu digo que tenho aprendido tanto com os maus. Fiz tanta coisa mal ao longo da carreira. Fiz treinos que hoje me dão vontade de rir. Fui vítima disso. Uma vítima benéfica da evolução do país, porque estamos a falar agora de um treinador que começou há 30 anos, onde não haviam os modernos aparelhos e as novas evoluções tecnológicas, não havia o replay na televisão, quase não havia televisão. Eu nasci em 1951, a televisão apareceu em 1957. Eu pagava 2 tostões para ir ver um jogo, quando dava um jogo na televisão. Há dias agora, há semanas e dias em que dão 6 jogos. Há dias um dia em que deu 6 jogos, há repetições, há processos de treino evolutivos. Eu tive a felicidade de poder acompanhar isso. E por isso hoje dá-me
algum sorriso que não é de malandrice, não é como costumam dizer de eu ser o eterno gozador do futebol, mas dá-me algum sorriso ver alguns miúdos com 40 anos falarem do futebol há 30 anos, quando eles tinham 10 nem ao futebol nenhum. Não conhecem o futebol. Eu é que conheço, eu é que passei por isso. Portanto, eu gosto de dar muita piada quando ouço dizer os treinos de agora, comparado com os de 30 anos. Quem passou por eles, como vítima, como jogador, fui eu. Quem fez algumas asneiras como treinador há 20 anos, fui eu. E, portanto, não aqueles que dizem agora que a evolução é constante, porque não viram. Com 10 anos não era fácil ir ao futebol. Era preciso que o pai levasse. Mas evoluiu-se muito, nunca houve tantos treinadores portugueses a treinarem lá fora, no estrangeiro? Naturalmente, até pelas dificuldades inerentes que o futebol e o país em si têm. Eu faço a comparação até relacionado com o facto de ter estado 2 anos nos Emirados Árabes Unidos. Foram fantásticos, as pessoas pensam que não. Eu digo sempre, eu tenho a consciência que estive no futebol menor. O futebol dos Emirados Árabes Unidos não está minimamente comparável ao futebol português. Afinal de contas, o campeonato português é o 5º ou 6º melhor campeonato da Europa. Bem, mas estive num país que tem muito dinheiro e que tem condições excepcionais e que nos permitiram, pela bondade dos clubes, pela grandeza e pela questão financeira, fazer 2 anos de pesquisas, fazer 2 anos de análise, fazer 2 anos de estudo, fazer 2 anos de integração nos novos processos tecnológicos em relação ao futebol. Digamos que eu, em vez de parar como as pessoas pensaram, andei muito mais depressa do que aquilo que as pessoas possam eventualmente imaginar. Porque hoje, se calhar, utilizo processos que, não sendo minimamente inovadores, são atuais. Eu não quero dizer modernos, são atuais, porque tive essa possibilidade. Tive a possibilidade de não querer parar no tempo e querer continuar a fazer coisas e fazer aquilo que, na minha opinião, é a palavra-chave, ou as palavras-chave, é inovar com experiência e ambição. O Cajuda que regressa a Portugal é um Cajuda diferente? Não é muito fácil mudar a imagem, porque as pessoas julgaram-me sempre muito mal ao longo de muitos anos. Para além de me terem ajudado, muitas pessoas me terem ajudado e de muita gente ter colaborado comigo e terem feito de mim a pessoa que sou, não é fácil mudar a imagem. Até para mim não seria muito simpático acabar com o Cajuda que sempre foi o verdadeiro. Agora, claramente estou diferente. Sinto hoje mais as coisas e tenho menos vontade de brincar. Ainda sonha? Sonho todos os dias. Sonho todos os dias, quer dizer, sonho quando me é permitido sonhar. Acho que isso é uma coisa que a gente não pode comandar. Nunca treinou uns grandes, nunca foi campeão nacional. Imagina o que é levar 30 anos a fazer a mesma pergunta, quando é que eu chego a um grande. E a seleção também, e assim como é aquela pergunta, às vezes convém que nós possamos discutir as coisas para evoluirmos. Se você reparar em todas as flash interview que existem, a pergunta que fazem ao treinador que perde é: o que é que falhou hoje? Há 30 anos que eu ouço isto. Nunca mais ninguém muda. Depois dizem que os treinadores é que estão com o mesmo discurso de há 30 anos. E depois aproveitam. E é por isso que eu digo que estou um pouquinho mais... há poucos dias eu utilizei uma frase popular que expressa bem aquilo que são as dificuldades de um povo. Vou dizer outra vez, o reino no nariz. E uma série de intelectuais que parece que nunca tiveram reino no nariz, eu tive, e não morri por isso, em pequenino, ficaram escandalizados e até me deram um destaque no jornal, dizendo que eu tinha utilizado uma linguagem de vernáculos. E eu disse, essa linguagem serviu para no outro dia me telefonarem a perguntar como é que tinha corrido o treino, sem terem vindo cá. Fizeram uma caixinha à conta do telefonema com a minha linguagem. Eu trabalhei 2 vezes e os senhores nesse dia não trabalharam nada. E depois dizem que eu sou crítico. Eu não sou crítico, não. Agora, tenho menos vontade de brincar porque eu nunca fui o eterno gozador do futebol. Eu tenho um respeito enorme pelo futebol. Agora, o facto de pensar de uma forma diferente da grande maioria dos treinadores provavelmente terá levado a que as pessoas pensassem nisso. Eu disse sempre o mesmo. Na minha casa, o treinador de futebol nunca vai entrar. Nunca.
A minha esposa precisa de um esposo em casa, de um marido em casa, os meus filhos precisam de um pai em casa, ninguém precisa lá em casa de um treinador de futebol. E eu, quando deixo o fato de treino no balneário, a partir disso sou um cidadão normal, com defeitos, com virtudes, com situações perfeitamente normais. Sou um cidadão que paga impostos, portanto tenho todo o direito de ser simpático, de ser brincalhão, de utilizar um certo humor. E mal de mim, se não puder utilizar na minha profissão algum humor em relação às coisas, porque gosto de levar a vida de uma forma a brincar. Acho que as pessoas gostam muito daquele tipo de treinadores que diz que pensa 24 horas de futebol por dia. Eu não penso. Eu durmo 8 horas, logo aí, 8 horas, já não penso futebol. Tenho pelo menos 2 horas para almoçar. Depois tenho o tempo para os meus amigos, tenho o tempo para a minha família e tenho o tempo para as coisas. Eu não gasto 24 horas por dia com o futebol. Nem de longe, nem de perto. Acho que as pessoas gostam de ser enganadas quando se diz assim, penso 24 horas de futebol por dia. Eu não penso 24 horas de futebol por dia. Ninguém me paga para fazer isso. Penso o tempo necessário e a minha carreira tem-me dado razão, porque dificilmente se encontra um clube que se tenha arrependido de me contratar.